Muito bem, meu nome é André Luiz Silveira Campos e hoje nós vamos falar um pouco da história das funções. Pois bem, antes de mais nada, eu gostaria de explicar brevemente como funciona uma função, de acordo com o exemplo dado pela senhora na sala de aula. Bem, nós vamos pensar na função como um modo de preparo do brigadeiro, no x como seus ingredientes e no f de x como resultado ou doce em si. Bem, para ter o preparo de um brigadeiro, você primeiramente precisa de seus ingredientes. Você pegará todos esses ingredientes e passará eles por um determinado modo de preparo. E após isso, você terá o seu doce, o brigadeiro. Falando de uma maneira mais prática, de uma maneira mais matemática, aqui nós temos uma breve representação de uma função de primeiro grau, onde você tem f de x igual a 2x mais 4, menos 4. E, bem, para a gente resolver isso, nós temos que igualar o y a zero e depois substituí-lo no f de x, porque o f de x, ele, neste caso, é o y. 0 é igual a 2x menos 4, menos 2x igual a menos 4, o x igual a 2 após a resolução dessa equação básica. E bem, falando um pouco agora do conceito de função, nós podemos ver que é algo que data de muito antigamente. Esse conceito ele sempre esteve presente em meio às civilizações humanas, como nós podemos ver aqui, de uma pedra talhada na Babilônia, que trabalhava com esse conceito de tabela de variação. Aqui nós podemos ver que este lado varia de acordo com o outro, ou seja, tem esse conceito da variação já muito presente há muito tempo em meio às civilizações humanas. Aqui também nós temos basicamente a mesma coisa, a ideia da variação, só que dessa vez no papiro egípcio, numa civilização bastante antiga também. E agora vamos falar um pouco das pessoas que colaboraram com o surgimento dessa ideia. Uma delas foi o bispo francês Oresme, que basicamente traçou um plano cartesiano com uma longitude na vertical e uma longitude na horizontal, e uma latitude, perdão, na horizontal, onde ele fez algumas marcações que variavam de acordo com um certo período de tempo, e ele foi metrificando de acordo com essas marcações, o que seria bem semelhante hoje em dia às relações de velocidade presentes na física, que também utilizam o conceito da função. Falando em física, nós temos um dos grandes nomes dessa ciência, Galileu Galilei, que utilizou bastante a ideia da função, a ideia da variação presente nesse conceito, para elucidar seus cálculos matemáticos sobre astros. Ele utilizou bastante essa ideia da variação para ver diferentes posições do Sol, como a Terra rotacionava e por aí vai. Opa. Aqui nós também temos uma das pessoas que colaboraram com as funções, foi o Kepler, outra pessoa que estudou bastante sobre a natureza em si, sobre a física, e ele utilizou bastante o conceito da variação, como você pode ver, em seus estudos. O Descartes ele já falava um pouco mais sobre a função de segundo grau, onde ele afirmava que poderia haver uma concavidade, poderia haver uma curva num plano bidimensional, fazendo alusão à função do segundo grau. Isaac Newton ele utilizou bastante o conceito de variação das funções presentes em seus cálculos matemáticos para descobrir a gravidade, para descobrir a teoria da gravidade, para desenvolvê-la no caso, e para seus outros estudos, os quais recebem seu nome hoje em dia, como as leis de Newton. Essas pessoas citadas anteriormente, todas elas colaboraram de fato com o surgimento da ideia da função. No entanto, Leibniz, um matemático alemão, foi quem nomeou ela através de suas cartas trocadas com Johann Bernoulli, o cara que de fato trouxe a função para o mundo matemático. Bernoulli foi esse responsável por trazer a função para o mundo matemático. Ele botou todo esse conceito numa tese na qual ele escreveu e enviou-a basicamente para o meio matemático, onde foi amplamente aceita e basicamente oficializada. Nós também podemos citar Euler como um dos grandes nomes
quando falamos de função, até porque ele trouxe diversos conceitos extremamente importantes quando nós falamos dessa ideia matemática. Nós podemos citar Dirichlet também como uma das pessoas que influenciaram bastante o surgimento da função, ao separar a sua parte analítica, a função analítica, dos conceitos propostos anteriormente por Euler. E bem, nós temos alguns exemplos matemáticos aqui, mas eu gostaria mesmo de falar que a função é uma das coisas, é um dos cálculos mais importantes que nós temos atualmente, pois sem ela coisas como a informática não seriam capazes, a química estaria muito menos desenvolvida. Alguns modelos de produção, por exemplo, seriam extremamente prejudicados, já que trabalham com função e de acordo com a produtividade de tempo. E a sociedade estaria menos desenvolvida como um todo. Ou seja, a função ela é extremamente necessária de se aprender nas escolas e é um dos principais conceitos matemáticos utilizados atualmente no mercado de trabalho. Obrigado, essa foi minha apresentação.